Quanto que o gerente pensa com cabeça de empreendedor, de dono? Eu me deparo bastante em algumas situações onde o dono do negócio dá certa autonomia, porque o meu trabalho é um pouco disso, né? Do dono do negócio entender que o gerente é que vai fazer a liderança e que vai fazer todas as ações, o operacional da loja. Que ele precisa estar junto, mas fazendo mais o estratégico e controlando o que precisa ser controlado na loja. Né? Os dois têm que ter essa afinidade e entender os pontos e essa confiança nessa autonomia do gerente. Mas me deparo com algumas situações ainda, mesmo a gente trabalhando essa parte do quanto que está enraizado, muitas vezes em alguns gerentes, experiências anteriores e até mesmo um mindset, uma mentalidade um pouco mais voltada como funcionário e não como realmente dono do negócio. E eu sempre me considerei, em qualquer empresa que eu vestisse a camisa, né, eu sempre me considerei como dona do negócio, pensando com cabeça de dono, de empreendedor, e não como cabeça de funcionário. E isso é algo muito importante que o gerente entenda, que ele realmente ele tem alguém a quem ele, né, que está acima dele, que ele deva aí dar umas devolutivas e um retorno, uma resposta, um compromisso, mas que no salão de vendas, com a equipe dele, enfim, ele é que tem a autoridade e ele que tem que fazer com que essa equipe, né, esses colaboradores, tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo e a mesma mentalidade, que todos entender que são empreendedores dentro do negócio. Né? Então, essa gestão é muito importante para que seja direcionada dessa forma. E o que eu me deparo muitas vezes é o gerente que tem essa função de desenvolver a equipe, pensa como funcionário. E a gente não pode pensar como funcionário, a gente precisa pensar como dono. Todos dentro de uma loja precisam pensar como dono, porque além da questão da autonomia, vão ter mais segurança e vão conseguir passar isso para o cliente. E isso é muito importante, porque o cliente vai ter uma experiência melhor e ainda mais vai perceber que está lidando com um especialista e não só com um funcionário. Então, é um pouco disso que eu gosto de trabalhar na cabeça, né, de cada colaborador e principalmente na cabeça de cada gerente. Só que o gerente, para ele ter essa autonomia, ele precisa ter o quê? Conhecimento. Enquanto ele ficar preso, sem conhecimento, só fazendo e não construir a sua liderança e a sua forma de trabalho, ele não vai conseguir ter o resultado que ele, a sua equipe e a empresa onde ele trabalha precisa. E é um pouco disso que o método React traz. Ele traz essa consciência, essa autonomia e essa segurança para que o gerente consiga o quê? Fazer tudo o que precisa ser feito e ter cabeça de dono. É saber o que tem que fazer e fazer o que tem que ser feito. É isso aí.